Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Meu povo, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Fiz um vídeo aqui quando eu cheguei na Argentina e puf, sumi. Mas voltei para falar um pouquinho da minha final de fisiologia. Como foi, quem me tomou, como me preparei, tudo aqui para vocês. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, gente, eu fiz minha final de fisiologia agora em fevereiro, dia 20 de fevereiro, tá? Demorei um pouquinho pra trazer o vídeo, sim, porque eu estava já estudando pra outra prova, como ainda estou. Mas estou aqui pra falar como foi. Como me preparei, tudo, vou começar pela preparação, que eu acho muito importante, e aí depois eu falo da prova propriamente dita, tá? A final de fisiologia ela é dada por bolichas. O que são bolichas? São como se fossem grupos de temas divididos por números. Ou seja, boliche 1 tem esses temas aqui, boliche 2, esses. E assim sucessivamente. O número das bolichas são 20 bolichas, igual como a final de isto. Se você não viu meu vídeo de final de isto e você precisa fazer, tem aqui, tá certo? Vou deixar na descrição. Diferença, como eu disse, né? A boliche de isto do primeiro ano também é assim, 20 bolichas, tudo, a final, né? Preparado por bolicha. Mas a diferença de físio é que histologia só é um professor que vai te tomar uma única bolicha. Ele pode ou não ir para outra bolicha se você não estiver indo tão bem. Mas fisiologia são 2 professores. Então você vai ser sorteado. Vai ser sorteado, no caso, para você, 2 bolichas e 2 professores vão te tomar. Um toma uma bolicha e o outro toma outra bolicha. Entendeu? A inscrição dessa prova é no CIU Guarani, tá certo? E com isso, no dia determinado, você vai para a faculdade, né? Que eles determinam lá as datas. E no horário determinado também. Eu fiquei exatamente para o dia 20, às 8h30 da manhã. Estava lá na faculdade de 8h15. Tem que chegar pelo menos 15 minutos antes. E pronto. A minha preparação para esta prova. Primeiro de tudo, eu me preparei o ano todo com o curso de apoio Físio mais Bioc, tá? Já divulguei aqui para a final de Bioquímica. Então, o ano todo eu me preparei com elas e a final também. Além disso, eu tinha todos os meus flashcards que eu tinha feito durante o ano todo e vou mostrar aqui pra vocês. Quer mais ou tá pouco? Aqui, ó, todos os flashcards de todos os assuntos. Todos, absolutamente todos estão aqui, ó. Tá vendo? Todos, todos, todos. Fiz durante o ano pra estudar pro parcial e serviu muito pra estudar pra final, tipo, absolutamente muito. Porque adiantou muito o meu tempo de estudo. Não precisava fazer novos resumos. Então, além do flashcard, pessoal, eu comprei o apunte do curso de fisiologia das meninas, ó. Esse apunte aqui, apunte é como se fosse PDF, tá? Que apunte a gente chama em espanhol. Esse apunte aqui tem todas as bolichas, ou seja, foi organizado de acordo com cada bolicha. Bolicha 1 fala de tal e tal assunto, bolicha 2, tal e tal assunto. Olha como é didático. Super colorido, bem explicativo, resumido com o que você tem que falar. Não é um resumido tipo, tá faltando informação, não. É um resumo, um tipo de apunte, ou seja, de PDF, com informações que você tem que falar. Então, estão aqui as 20 bolichas, perfeito demais. Eu me lembro que eu ficava à noite, depois que eu vi os assuntos, eu ficava só repassando, lendo, enfim. E por fim, o que foi que eu fiz? De acordo com cada tema da bolicha, eu fiz como se fosse um script de cada bolicha. Isso eu fiz com isto e deu muito certo. E eu fiz agora com físio e deu muito certo também. Então, vou mostrar pra vocês como essa minha tática de bolicha, que, nossa, pra mim eu já sei que é sim ou sim eu fazer isso. Aqui tem simplesmente 20 folhas de papel ofício, tá vendo? 20. E cada folha dessa sou eu falando de uma bolicha. Eu faço como se fosse um caderninho. Ou seja, bolicha 4 tem tal e tal assunto. Aí eu começo. Assunto tal, assim. Deixa eu só ler pra vocês. Bolicha 4, hemostásia. Ou seja, falar sobre a hemostásia, os tipos, tudo, como é involucrado aí a coagulação sanguínea, tudo. Então eu vou falando dos temas de cada bolicha, ó. Cada bolicha eu vou falando. E aí, cada bolicha eu escrevia como eu falava, como eu iria falar pro professor, explicar de uma forma didática e correta. Aí eu botava. Tá aqui lendo, eu tô lendo o que tá aqui. Bueno, profe, tenemos la hemortasia, sí, que la hemortasia sería uno de los mecanismos que nosotros tenemos para que se frene la pérdida de la sangre. Y con eso tenemos de 2 tipos, tenemos la hemortasia primaria y la hemortasia secundaria. Tenemos fases, tenemos mecanismos y las pruebas de la coagulación. Então, assim, tudo eu falava aqui. Tudo. E eu explicava. Então, isso pra mim foi muito importante, porque
eu revisava o assunto, eu escrevia e eu colocava o script de como eu deveria falar pro professor. Aí eu só ficava repassando e agora lendo. vamos falar da prova, né, propriamente dita, como foi, quem me tomou, quais foram as bolichas que me tomaram, enfim. E aí me sortearam a bolicha 18, aqui ó, as últimas, 18 e 20, tá vendo? Eram bolichas que eu queria muito, porque eram assuntos que eu tinha facilidade de falar, de explicar bem, eu tinha propriedade. Então Deus me ajudou muito com isso. Aí tudo bem, assim que eu entrei, o professor Gustavo estava livre. E aí o secretário foi e disse, professor Gustavo. Então ele perguntou por qual boliche eu queria começar. Eu escolhi a boliche 18, porque eram assuntos que eu tinha mais facilidade. Vou falar para vocês os assuntos. Tinha mecanismos reguladores da contração miocárdica, sangue, composição, propriedades e função, propagação do impulso nervoso, transporte de dióxido de carbono no sangue, secreção intestinal, regulação hormonal do ciclo feminino e visão, agudeza, vícios de refração e campo visual. Qual foi o assunto que ele começou? Lembrando que os professores, eles não tomam todos os assuntos da bolicha. É aproximadamente 3 a 4 assuntos. E aí, começamos por mecanismos reguladores da contração cardíaca. Eu fiquei já feliz, porque era um assunto que eu tinha repassado bastante, revisado muito, e comecei a falar. Eu comecei a falar literalmente da regulação, só que aí ele me parou um pouco e disse, olha, você tá correta, você tá falando sobre a regulação. Mas aí ele falou, pra gente regular uma contração, a gente tem que ter a contração. E como que acontece essa contração? E aí foi que eu me toquei, que ele queria que eu falasse do acoplamento extracontrato, ou seja, da contração do coração propriamente dita, e aí, entendeu? Gente, eu falei como era que estava composto, como era a estrutura, que era uma díade. Me expliquei toda a contração do miocárdio, tá? A partir da entrada do cálcio, desde a meseta, que é uma das fases do eletrocardiograma. E aí comecei a falar da contração, expliquei tudo perfeitamente para ele balançava a cabeça, tá, perfeito. E aí eu parti para a regulação propriamente dita, que a gente tem mecanismos heterométricos e homeométricos. Expliquei de cada um, falei da diferença de cada um, a lei de Frank-Starling, né, que é a longitude do sarcômero. E homeométrico seria de acordo com o inotropismo positivo e negativo, que seria com a entrada de cálcio, né? Quanto mais cálcio ou menos cálcio. E aí eu falei do sistema nervoso simpático, parasimpático, como estava involucrado e ok. Ele disse, tá perfeito. Com isso a gente foi depois para o tema de impulso nervoso. Foi impulso nervoso. Como se propaga o impulso nervoso. Falei da diferença de sinapse química, elétrica. Ele gostou muito porque deu essa introdução. E aí eu falei da propagação propriamente dita, né? Que a gente dependia de 2 fatores. Seria a vaina de mielina e o tamanho do nervo, tipo o raio, né? Do nervo, que a gente chama raio aqui. E expliquei pra ele. Ele fez 2 perguntinhas pontuais, as quais eu confundi, eu troquei uma com a outra. Que seria em relação ao nódulo de Hanver, que eu disse que ia ter mais vaina de mielina, ele disse que era o contrário. E ele perguntou onde a gente generava o potencial de ação, eu falei que era justamente no nódulo de Hanver, ele disse que estava perfeito. E o que acontecia, no caso, no corpo do axônio, disse que era o potencial eletrotônico, que aí ele ia se somando, até chegar no umbral para generar o potencial de ação. Aí ele disse que estava ok, perfeito. E aí passamos para o último tema, que foi, nesse caso, o transporte de dióxido de carbono no sangue. Esse tema eu gostava muito, e aí eu tive propriedade para falar. Falei dos 3 tipos de transporte, falei como ocorria, e falei que, na maioria das vezes, seria pelo transporte de bicarbonato. E ele perguntou como era que se formava o bicarbonato. Aí, quando eu expliquei desde o sistema nervoso central, que vai ser sensibilizado, né, vai sensar o aumento, no caso, do dióxido de carbono, e a gente vai se juntar com a água, e a partir da enzima anidrasa carbônica vai formar o quê? O ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele vai se dissociar em quê? Em próton e bicarbonato. E aí ele perguntou qual é a função do bicarbonato no nosso corpo. Eu disse a função amortiguadora. Ele de quê? Eu disse principalmente de pH. Aí ele, perfeito, exatamente. Ele disse, então qual o pH correto do corpo? Aí eu disse, o ideal seria 7,4. Ou mais ou menos 5, ou seja, pode ser no mínimo 7,35 ou no máximo 7,45. E passando disso, a gente podia ter ou uma alcalose, que seria acima de 7,45, ou uma acidose, que seria abaixo de 7,35. E aí ele disse, perfeito. Aí ele disse, olha, comigo você tá muito bem aprovada, pode subir e ficar esperando. Aí a gente vai pra parte de cima do auditório. Eu subi, fiquei na parte de cima do auditório, só esperando. O secretário disse, Karina Delmiro, o professor Minho vai lhe tomar agora. Eu já me senti muito calma, porque ele é um professor maravilhoso. Mas vocês não sabem.
teve um tema da Boliche 20, que justamente eu não queria, que era cerebelo. Eu não gosto desse tema de cerebelo. Aí eu disse, meu Deus do céu, só tem um único tema, eu espero que ele não me tome. E aí ele sentou, ele me deu logo uma balinha, um bombom. Nossa, muito legal. Que professor, que amor de professor, sério. Um anjo. E aí ele me perguntou qual tema da boliche eu queria começar. Eu disse, meu Deus, obrigada. Enfim, antes de tudo, deixa eu falar aqui os temas pra vocês, né? Na Boliche 20 tem os temas características do sonido, glóbulos rojos, função e índices hematimétricos, sinapse neuromuscular, relação do volume e pressão no ciclo cardíaco, volume e capacidade pulmonar, regulação hormonal da função renal e cerebelo, estruturas e funções. Eu escolhi o tema de relação, volume e pressão do ciclo cardíaco. Nossa, Karina, mas por quê? Gente, eu estudei muito coração. Então eu tinha certeza de tudo que eu iria falar ali. E eu poderia falar de muito mais coisas, como o quê? Dos ruídos cardíacos, que eu tinha estudado bem. Então, o que foi que eu fiz? Vou começar por esse assunto. Desenhei todo o ciclo cardíaco para ele ver tudo. Falei do eixo X, falei do eixo Y, o que tinha, todas as pressões, todos os volumes. Falei das fases, chenado ativo, passivo, por que um é ativo, por que outro é passivo. Falei da contração isovolumétrica, falei do período de ejecção, falei da contração, da relaxação isovolumétrica, tudo, e fui explicando cada passo. E aí ele foi, e além disso, antes de eu terminar, eu fui e falei dos ruídos cardíacos. Eu disse, aqui tem o primeiro ruído, aqui tem o segundo, o terceiro, o quarto. Falei quais eram os fisiológicos, falei quais eram os patológicos, falei a origem de cada um. E aí, perfeito, ele disse, tá muito bom. E aí ele pediu quais são os fatores que podem mudar esse ciclo cardíaco. E aí eu falei de pré-carga, pós-carga e contractilidade. Ele pediu a definição de cada um desses. E aí pediu para eu desenhar ao lado. Não, ele disse assim, então me desenhe como ficaria um gráfico de pré-carga, pós-carga e contractilidade. E aí ao lado eu desenhei tudo bonitinho, ele olhou e perfeito. Ele disse, ótimo, vamos passar para o próximo tema. E aí foi que me pegou, porque o próximo tema que ele pegou foi cerebelo. Gente, eu me tremi todinha, disse, meu Deus, não acredito, não acredito. Enfim, eu não estava muito bem em cerebelo, foi um erro meu, é um tema que eu não gostava muito, eu acho difícil. E era para falar todas as estruturas do cerebelo e as funções. Me lembrava de algumas estruturas, me lembrava de algumas funções e de algumas vias. São 3 vias. Eu só me lembrei de 2. A terceira eu esqueci. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que eu fui muito bem em coração, nessa parte de ciclo cardíaco, e ele quis me ajudar, quis tirar de mim o máximo que podia. Porque talvez se eu não tivesse ido bem, ele nem teria continuado tanto comigo. Perguntou das vias, eu falei da via corticocerebelosa, vestíbulo-cerebelosa e esqueci a outra, que era espino-cerebelosa. E ele me explicou tudinho, perguntou das funções. Aí eu falei, função de equilíbrio, função de postura e de movimento. Aí ele perguntou que tipo de movimento, movimento fino. Falei das estruturas, né, tipo vermes, dos pedúnculos, superior, inferior e o médio. Falei dos lóbulos, mas esqueci uma estruturazinha embaixo, que até agora eu esqueci também. Enfim, foi tudo meio que pela metade. Ele me ajudou muito nesse assunto. Ele olhou assim pra mim e disse, você sabe que deveria saber um pouco mais, né? E aí, quando ele falou isso, eu disse, caramba, não acredito. Aí ele, tá, mas vamos pra um assunto mais leve. Quando ele falou isso, gente, eu agradeci tanto a Deus, porque eu sabia que era o terceiro assunto, e nesse terceiro assunto eu tinha que ir muito bem. E, modesta parte, os outros assuntos da boliche, eu estava muito bem. E aí ele olhou pra mim e disse, me fale de constantes hematimétricas. Aí eu disse, Jesus, obrigada. E aí eu falei pra ele o que era, pra que servia, que seria pra gente avaliar o tipo de anemia que o indivíduo poderia ter. Falei os 3 tipos das constantes, falei dos valores e da unidade de medida de cada uma. Ele perguntou o que era hematocrito, eu falei da definição de hematocrito, tudo. Falei pra ele o tipo das anemias que a gente poderia ter, falei um exemplo de cada uma. E ele gostou demais, que eu citei até as anemias. E ele me perguntou assim, o ponto auge dessa minha parte de constantes hematimétricas foi uma pergunta que ele me fez, que a Anto, que é professora do curso Físio mais Bioc, ela falou isso nas aulas, gente. E eu achei isso ótimo. Ele disse assim, chegou um paciente de um acidente, sofreu um acidente de carro e chegou no hospital. E aí ele tá constando que tá com anemia, porém, o eritrocito está no tamanho normal e a hemoglobina, né, a gente tem uma quantidade normal de hemoglobina. O que tá acontecendo? E aí foi quando eu me lembrei que seria uma anemia do tipo normocítica normocrômica. Por quê? O volume, o tamanho do eritrocito está normal
E a quantidade de hemoglobina também. Então, está com a cor normal, porém está tendo uma perda no caso de sangue. Perda em espanhol, gente. Vão me perdoando aí os termos espanhol que eu tô jogando aqui, porque foi como a gente estudou aqui. E, enfim, é como eu me lembro. E aí a gente tá tendo essa perda de sangue e tá causando anemia, porém tá tudo normal. Tipo, tanto o tamanho como a cor. E aí foi quando ele disse exatamente isso. Bom, você tá aprovada. Agora eu fiz... Ai, sabe quando você tira um peso assim? Pronto, foi comigo. E aí, o que aconteceu depois? Ele disse, vou conversar com o professor Gustavo, que você teve a primeira toma, né, com ele, e vou ver a nota que você vai ter. Eu vi os dois conversando e Gustavo balançava muito a cabeça, tipo, sim, não sei o quê. E aí ele veio e falou pro secretário, a nota dela é 7. Quando ele falou que eu teria 7, eu fiquei muito feliz. Por quê? Fisiologia é uma matéria muito grande, muita gente sabe que é uma matéria complicada para você preparar, e aí foi uma conquista para mim. Por quê? Eu vim do Brasil mais cedo, pessoal, para fazer justamente esta prova. Eu poderia estar agora, eu poderia curtir o meu aniversário com a minha família. Eu faço aniversário dia 7 de março. E aí eu tive que vir mais cedo, eu não curti carnaval, que eu gosto. Enfim, muitas coisas eu deixei de curtir para fazer essa prova. E quando eu fui aprovada, eu fiquei muito feliz, porque veio aquele sentimento de tipo, caramba, deu certo todo o meu esforço, entendeu? Estudei muito nas minhas férias, não estudei só aqui na Argentina, até porque quando eu cheguei aqui, faltavam apenas 10 dias para esta prova, então eu vim estudando desde o Brasil, preparei essa final em 30 dias, ou seja, em um mês, e é isso. Então, deu tudo certo, tá? Graças a Deus, estou aí no 3º ano. Aliás, assim não, né? Assim, me respeita. Estou aí no 3º ano. E é isso. Eu espero trazer muito mais conteúdos aqui pra vocês. Vou fazer outra final e trago aqui, tá certo? Minha experiência. Um beijo grande, se cuidem, qualquer coisa eu tô aqui.